Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI, iniciando então mais um programa Entre Livros, trazendo mais uma autora, mais um livro para a gente debater, para a gente aprender, para a gente crescer e adquirir mais conhecimento, não é isso? A autora convidada de hoje é Alzira Gezin. Alzira Gezin, e ela é graduada em Educação Física e Fisioterapeuta, e ela é especialista em interdisciplinaridade. A Alzira escreveu um livro sobre intenção. O título é Intenção, Manifestação Atributológica da Consciência. Alzira, primeiro, gostaria de te dar as boas-vindas. Muito obrigada, é um Sinta-se prazer bem grande estar aqui. Em casa, vamos dividir então a sua experiência. Nesse livro, você fez um livro muito técnico sobre o tema da intenção, mas você também colocou a sua casuística, né? Então, acho que dá para a gente debater bastante. E eu queria começar perguntando para você qual a definição que você está chamando aí, intenção, porque a gente sabe no genérico, mas você é especialista na área, né? Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde, né? Muito obrigada aí, quem estiver nos acompanhando, que sejam muito bem-vindos, né? Mas aí, o estudo da intenção começou da seguinte forma. Eu queria saber como é que eu penso, como é que eu ajo e como é que eu me manifesto no meu dia a dia. Porque a intenção é que está por trás de toda atitude, todo ato, todo comportamento. Então, como eu queria me tornar e quero, e estou essa é a minha meta, de me tornar uma pessoa melhor, mais assistencial, mais ética, um termo que a gente também usa, que é cosmoética, que além dessa dimensão intrafísica nós temos outras dimensões, então é você ser ética em todos os sentidos. Então, esse foi o objetivo da pesquisa. Agora, o que é intenção? Intenção é aquilo que eu desejo realizar, é o meu propósito de vida. Por exemplo, quando eu falei, eu quero me tornar uma pessoa melhor, qual é que está a intenção íncita nisso? É a intenção reta, é uma intenção sadia, é uma intenção ética de o que eu quero fazer o melhor. Então, o melhor, para eu fazer o melhor, eu tenho que estar consciente daquilo que eu estou pensando, fazendo e agindo. Porque muitas vezes a gente, no cotidiano, na vida do dia a dia, que é muito corriqueira, a gente não pensa nas atitudes da gente. Muitas vezes a gente fala, a gente é um robozinho, né? E vai vivendo, vai se manifestando sem ter muita consciência do que está fazendo. E depois a gente se arrepende. Só que depois o arrependimento ajuda porque a gente pode ir lá fazer um pedido de desculpa, né? Fazer uma recomposição do ato não positivo ou um ato negativo. Então a intenção é neste sentido, de qualificar toda a minha atitude, minha conduta e minha postura no dia a dia. Então, você pegou uma necessidade sua de se conhecer, de se entender, foi pesquisar isso, o que é, como que funciona, como que ela se manifesta, e deixou isso escrito, né? Então, partiu de você para você buscar o conhecimento e passar o conhecimento adiante. Né? Passou, é isso aí mesmo. É pela necessidade pessoal minha, porque eu percebia que muitas vezes eu não era coerente daquilo que eu pensava com as minhas atitudes. Então, isso eu percebi em mim e percebo também nos outros. Porque isso dá para perceber nos outros. Quando a gente diz, pô, aquela pessoa não é a mesma pessoa em todos os contextos. Essa pessoa está mal intencionada. Né? A gente já sabe, a gente está vendo a intenção da pessoa muitas vezes, e muitas vezes não dá para ver, né? Não, tem vezes que não, porque eu pergunto assim, quem é que não teve uma segunda intenção ainda? Essa segunda intenção é aquilo que a gente fala uma coisa para a pessoa, mas com um objetivo ou um propósito escondido por baixo. E isso não é positivo.
Isso é manipulação, você está querendo algo da pessoa, mas não está falando diretamente à pessoa. Você está indo subretício, que a gente chama, você está indo por baixo, né? Tendo umas intenções secundárias. E isso faz com que a nossa manifestação, o nosso comportamento, seja visível também para os outros. É quando a pessoa diz assim, ela fala uma coisa, mas faz outra. E isso é muito corriqueiro no nosso dia a dia. Nossa, isso é muito comum, principalmente político, né? Porque a pessoa faz um discurso maravilhoso lá e a gente sabe que, no fundo, a intenção dela é ganhar voto, né? É conseguir um cargo, enfim, mas a gente vendo no macro, assim, é uma coisa, mas na hora que você vê no dia a dia, né, na hora que você recebe aí 10 centavos, 10, sei lá, a mais, ou do caixa que te passou por engano, mas isso aqui não é nada, vou ficar com ele. Aí você já vai vendo que muitas vezes no dia a dia a gente manifesta uma intenção que, né, não é a mais saudável, não né? é positivo. Só que respondendo a isso a você, Rosemary, eu vejo assim, o político ou nós, não importa quem é, cada um vai responder pelos seus atos. Eu vou responder pelos meus, você responde pelos seus, o político responde pelo dele. Cada um vai responder pelo nível evolutivo de cada um. Então não adianta eu querer ficar preocupada com o que o político está fazendo lá, mas eu faço minhas intenções secundárias aqui também. É a mesma coisa, não adianta eu querer só culpar o outro lá e eu me manifesto de maneira não positiva. Tá rodando aí no Face, já tem um tempinho, um pessoal que postou assim, olha, você quer exigir do político que ele não seja corrupto, mas veja bem, aí vai falando várias práticas que no dia a dia a pessoa dá o jeitinho brasileiro, né? A pessoa acaba se corrompendo nas mínimas coisas, igual esse troco que a pessoa recebeu a mais, mas isso aqui não é nada, a vaga que você pega no outro da garagem, né? No estacionamento, né? Mas o outro não ia entrar, tô com mais pressa, eu entro na frente do outro. Então, assim, nas mínimas coisas, e aí tem uma lista, assim, sabe, de ações que a gente acaba fazendo, que são formas de corrupções, digamos assim, autocorrupções, né? Porque você sabe que aquilo tá errado, mas, não é nada, né? E aí a pessoa vai passando batido, né? E aí vem o famoso jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. Só que o jeitinho brasileiro não é positivo, pelo contrário. Exatamente. Ele faz com que a população brasileira, esse jeitinho brasileiro, denigre uma imagem dos brasileiros. Porque se nós analisarmos, eu começo por mim, se eu analiso minhas atitudes desde que eu acordo de manhã, o meu dia inteiro e até a noite que eu vou dormir, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Então não adianta sempre estar culpando o outro. Mas é porque ele me deu dinheiro demais, eu não estou nem aí, que é o famoso troco, né? Sim. Não importa, confira o seu troco, não é seu, devolva. Agora, se também teve o troco, o contrário. Se a pessoa não deu o que você precisava, os centavinhos, você reclama? Então, essa questão de coerência interna é que eu vejo que é uma das coisas mais sérias com relação ao nosso comportamento e à nossa personalidade. Você tem um capítulo inteiro aqui que você fala de coerência, né, Alzira? Falo, porque a coerência é uma das coisas muito sérias. Por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando, tipo assim, do estilo de vida de cada um. Mas é porque eu tô assim, porque eu tô engordando, mas aí eu vejo assim, a pessoa consegue fazer uma dieta equilibrada? Ela consegue ter o sono tranquilo ou ela fica deitadona na frente da televisão, passa, dorme, come, bebe, faz lá tudo e na hora que vai dormir, a cabeça tá cheia de problema. Não adianta na hora de você ir dormir, a cabeça cheia de problema. Os problemas não vão ser resolvidos lá na hora que você vai dormir. Então, tem todo um planejamento, uma organização no dia a dia, que isso tem a ver com a intenção, porque a intenção é que vai fazer você ir para frente. Intenção é um processo evolutivo. Então, na hora que eu tenho uma intenção positiva, tudo na minha vida tende a dar certo e ir para frente. Quando eu tenho uma intenção que a gente chama nosográfica ou negativa, tende a levar a gente para trás, porque não tem como. O que é bom, o que é evolutivo, leva para frente. O que é negativo, faz o que com a gente?
atrasa a nossa vida. É um processo de estagnação e de retroação. Porque aquilo que eu faço, tudo tem uma ação e uma reação. Se eu faço algo positivo, as minhas ações e as reações dos outros também vão ser positivas. Agora, se eu tenho segundas intenções, terceiras intenções, seja quantas intenções estão por trás, eu estou querendo algo que eu não estou falando diretamente. Mas eu espero alguma coisa aconteça diferente. Não tem lógica, não tem sentido isso. Sim. E a gente acha que esconde as coisas, mas a gente não esconde, né? Não esconde, todo mundo percebe a questão da energia, por exemplo. Por que a gente diz assim, tem pessoas que no primeiro olhar eu me identifico, eu gosto da pessoa, a pessoa mais parecida comigo. Sim, a gente vai ter afinidades com quem é parecido com a gente. Uhum. Então, se você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que está querendo evoluir, querendo ir para frente, você sempre vai se afinizar mais com as pessoas que têm esse pensamento, esse sentimento de evolução. E quando a pessoa tende a reclamar, a ficar só culpando os outros, a ficar controlando a vida dela e de todo mundo, a vida não vai para frente, gente. Porque você está preocupado com o outro, você não está preocupado com você, com as suas atitudes. E é um paradoxo, né? Você se preocupar com você, nesse caso, não é um egoísmo, né? Porque você tem que se preocupar com o outro, mas você não tem que trazer a patologia do outro, você não tem que trazer aquilo de negativo do outro para você, e nem você jogar o negativo para o outro, né? Quer dizer, é o foco em você, mas também, digamos assim, assistindo o outro, né? É, o foco no positivo do outro, né? Tipo que a gente chama de assistência. Assistência no sentido o quê? De ajudar o outro. Está disponível para ajudar quando as pessoas precisam. Porque o planeta Terra está num momento bem complicadinho. Está num momento que está acontecendo muita catástrofes, né? Muitos desequilíbrios, e o desequilíbrio, além do desequilíbrio ambiental, esse negócio todo, mas o desequilíbrio das pessoas, que eu vejo assim, é maior do que tudo isso. É muita criminalidade, é muita corrupção. Então, o país passa por um momento muito delicado que tem a ver com a ética, tem a ver com um comportamento sadio, tem a ver com uma educação saudável, tem a ver com princípios e valores positivos. Que o que é a intenção? A intenção ela é baseada em cima dos seus princípios e valores. Se você tem princípios e valores saudáveis, a sua intenção também está reta. Ela está indo para frente, ela está com o objetivo de ajudar as pessoas. Agora, o que eu falei, quando eu só estou preocupada no que os outros estão pensando, aquele fulano ganhou isso, aquele fulano faz isso, aquele fulano não sei o quê, você preocupa-se com a vida do outro no sentido do que o outro está ganhando. Não tem, você não vai para frente. Não acrescenta nada na sua própria vida. Não, né? E você gasta muita energia nisso e não gasta na energia que você deve fazer com a sua vida, com a sua família, com o bairro em que você mora, com a cidade que você está. O que é que você pode contribuir, principalmente dentro da sua casa? Como que você deixa o ambiente da sua casa melhor? Porque a intenção é isso. Como eu fico bem? Se eu estou bem, o ambiente da minha casa também fica bem. Se o ambiente da minha casa fica bem, a tendência é eu também ajudar meus vizinhos. E assim vai ampliando. Como a pedrinha no lago, né? Reverbera, né? Reverbera. Mas, Alzira, a gente vai então dar um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais Intenção. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas.
Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Existem sanduíches de carne e existem sanduíches de carne. Subway apresenta o novo Carne Supreme, o melhor sanduíche de carne que você vai comer. Olha só, deliciosos pedaços de carne em tiras, molho Supreme bom pra caramba e cebola crispy bem crocante. Novo Carne Supreme. Passe em um Subway e pegue o seu hoje mesmo. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos conversando com a Alzira Gesing e sobre extensão, e você pode nos acompanhar não só aqui pela rádio, mas também pelo Facebook, pelo YouTube, mandando mensagens. E a gente quer ver então, Alzira, com você. Você coloca aqui uma técnica, que é a técnica da mega decisão intencional, que é muito bacana. E aí eu queria que você passasse para o pessoal como que foi aí para desenvolver essa técnica e ensinasse para a gente como que a gente pode usar essa técnica. Então, essa técnica é bem fácil. É uma técnica que eu desenvolvi para que na hora que eu tivesse, assim, algum momento que eu precisasse decidir alguma coisa muito importante na minha vida, ou em qualquer momento que você diz assim, mas qual será o melhor caminho a seguir? Então, o que eu fiz? Eu estava sentada, refletindo, ponderando a respeito da intenção, né, das segundas intenções, das doenças da intenção, que tem muitas doenças que nós chamamos patologia da intenção, que, por exemplo, a autocorrupção é uma patologia da intenção, né? Você tende a tirar benefício dos outros, ou do contexto, ou de alguma situação em benefício próprio, né? Uhum. Então, isso é uma patologia que nós chamamos uma doença da intenção. Outra doença, por exemplo, simples, que a gente tem muito no nosso dia, a preguiça. Ai, essa é difícil, né? Quem é que já não teve uma preguiça? Que você fica horas deitada assistindo uma televisão em vez de estar fazendo alguma coisa mais útil. Não é que não possa assistir televisão. Sim, gente, mas não horas e horas e horas seguido. Não é? Então, isso é uma doença que eu chamo que é uma doença da intenção. Uhum. Então, na hora que eu pensei assim, como é que eu vou qualificar a minha intenção? Veio assim, ó. Pense na sua mão direita. Na sua mão direita tem 5 dedos. Coloca um talento, uma habilidade, uma qualidade no seu dedo direito, no seu polegar. 5 exemplos de habilidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa determinada. Eu tenho muita vontade de fazer as coisas. Eu gosto de viver, eu gosto das pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas, eu sou uma pessoa assistencial. Então, são 5 habilidades que eu tenho no meu dia, mas a gente tem muito mais, tá? Eu só estou citando 5 aqui como exemplo. Uhum. Aí veio, se eu tenho isso como exemplo na minha mão esquerda, na mão direita, significa que eu utilizo a minha mão direita para ir para frente. Uhum. Porque a intenção sadia, a intenção reta, a intenção universalista, ela faz a gente ir para frente, né? Então, é o processo evolutivo de você crescer. Aí, eu coloquei como exemplo a minha mão esquerda. Na minha mão esquerda, eu botei 5 coisas, uma em cada dedo, de que eu preciso trabalhar.
Eu preciso fazer uma reciclagem, uma reperspectivação na minha vida. Que é tipo assim, a pessoa que se vitimiza, aquela que diz assim, eu não consigo, vou deixar para outro dia, não é para mim. Então é a pessoa que está sempre de vítima. Que é aquele desenho que eu esqueci agora, que fala assim, ó vida, ó céus, ó azar, não é isso? É, a pessoa, você percebe, a pessoa está sempre de vítima, né? Outra que eu coloquei para mim é a questão da repressão afetiva ou a pressão da consciência. Em vez de eu manifestar os traços positivos, as minhas qualidades, meus talentos, muitas vezes eu deixo essas adormecidas e prefiro ficar na mesmice, fico do jeito que eu tô, não procuro, né, me atualizar, ler uma coisa nova, fazer um curso novo, ver se a minha afetividade, eu estou sendo de fato afetivo com o meu grupo, com meus amigos, com meu marido, com meus filhos, seja lá com quem for. A autorrepressão inibe esse sentimento de afetividade. Então, eu observei em mim que eu poderia melhorar isso, a repressão, né? E o outro traço que eu trabalhei comigo é a questão da reatividade. Vocês têm reatividade, tipo assim, quando alguém fala alguma coisa para você que você não gosta, como é que você reage? Você tende a dizer, não é comigo, isso não tem. Porque a reatividade, quando alguém faz uma crítica pra gente, a gente tende a não gostar. Ou já estoura de uma vez, né? Já, né? Então, e o outro traço é a questão da rigidez de pensamento. Tipo assim, manter sempre o mesmo pensamento, não mudar. Mas todo dia a gente está vendo notícias novas, coisas boas. Então, mudar a forma de pensar, muitas vezes, é muito positivo. E se eu ficar na mesma maneira de pensar, eu não vou evoluir, eu não vou para frente, eu não vou buscar coisas novas. Então, eu fiz esse contraponto. O que estava me impedindo de evoluir, de ter coisas melhores na minha vida, no sentido de eu viver em paz, de eu ter uma pacificação, de eu estar mais disponível para ajudar as pessoas. O que eu estou mais disponível, o que eu tenho de mais evolutivo, de melhor na minha vida, então eu coloco na minha mão direita. E o que eu tenho de mais negativo, eu coloco na minha mão esquerda. Aí eu olho para as minhas duas mãos, eu abro aqui minhas duas mãos e falo, com quem eu quero ficar? Eu quero ficar com as pessoas que estão mais evoluídas, que eu posso chamar de amparador, de anjo da guarda, de aquilo que você acredita. De luz, o espírito de luz, aquilo que você acredita. Ou você prefere ficar com os espíritos que estão mais, digamos assim, mais apagadinho, mais negativo, nós chamamos de guia cego, de assediador, de espírito do mal. Você decide com quem você quer ficar. Você quer ficar com pessoas boas ou você quer ficar com pessoas ruins? Então a decisão é sempre da gente. Não adianta a gente dizer que a decisão não é da gente, porque é. Tudo na nossa vida depende das nossas decisões. E atrás da decisão está o quê? Está a intenção. A intenção. E às vezes você até fala, não, eu quero ficar do lado dos bonzinhos. Mas a intenção é negativa, querendo prejudicar o outro. Ela não vai atrair coisas boas para ela, né? Não vai dar liga. Sabe quando não dá liga? Não amalga? Por quê? Se você está com uma intenção, mas tem segunda intenção por baixo. Pois é. Então, essa sutileza de intenção reta, cosmoética, mas por baixo tem uma segunda intenção, não funciona. Então, a pessoa tem que ter conhecimento, ela se conhecer um pouquinho de como ela funciona. Isso que eu ia falar. Porque se a pessoa não observar como que ela pensa, como que ela age e como que ela atua, como que é o seu dia a dia, ela não tem conhecimento sobre si. Então, vai ser difícil. Mas a intenção não é difícil. É só ver o que de fato eu quero realmente. O que eu estou querendo com isso? Você tem um capítulo aqui que é o intencionograma, né? Onde você coloca uma série de perguntas que a pessoa pode fazer para ela mesma, para ela ver qual é a intenção. Porque às vezes assim, não está tão claro, né? Às vezes você acha que você até está fazendo melhor, porque você não para ver qual que é a intenção real que está lá atrás. Às vezes você acha que você está ajudando alguém, mas no fundo você quer se aparecer, ou você quer, sei lá, ganhar algum crédito com aquela pessoa, porque, né, ela vai te ajudar depois.
Mas às vezes aquilo não está tão nítido, não está tão consciente, não está claro para ela, né? Mas na hora que ela começa a fazer aquela série de perguntas para ela mesma, essa é uma técnica sua, não é? Não. É uma técnica. Aí a pessoa, ela mesma vai ver qual é a técnica dela, qual é a intenção dela, né? E qual é a manifestação dela, né? Como ela se manifesta no dia. Então, olha, se a gente fizer um dia de experimento, você vai conhecer você bacana, você vai ter um conhecimento muito legal de você. Você acorda de manhã, você já analisa você. Você acorda de bom humor ou mau humor? Aí você já vai ver como está a tua intenção. Se é de mau humor, significa que você já está de briga com você e com o mundo. Que intenção é essa? Por que você já acorda assim? Porque você quer mostrar para outra pessoa que você não está bem, que você está querendo atenção, você está querendo carinho, está querendo o quê? Ou o que você quer de você mesma? Você quer transmitir para alguém que você está precisando de atenção? De carinho, mas tem outra forma de fazer, não precisa ser assim. Essa maneira negativa de fazer não atrai as pessoas. Pelo contrário, afasta as pessoas. Porque ninguém quer ficar perto de pessoas que só reclamam. Porque isso é cansativo. Agora, você não quer ficar do lado de alguém que é positivo, de alto astral, que está sempre ajudando, sorrindo. Vamos ver o que é melhor nesse momento? Então, se você, acordou de manhã, você acordou de bom humor, significa que você está bem com você. Sim. Aí você vai, toma aquele cafezinho, sozinho ou acompanhado, ou com a família, seja lá. Mas você prepara o seu café com carinho, organiza, ou põe na mesa, né? Tem companhia. Como é que estão as companhias? Você faz isso com carinho, com atenção? Ou já faz, não, porque eu tenho que fazer café todo mundo para minha família, que eu tenho que botar tudo na mesa, eles não fazem nada. Então, essa é a diferença. Olha só, é só a gente se perceber. Como é que a gente faz as coisas no nosso dia a dia? Aí você sai para trabalhar. Você vai e trabalha. Lá no seu trabalho, você é uma pessoa positiva? Você é que tipo de pessoa no seu trabalho? Ou que tipo de pessoa você é no seu dia a dia? Você é uma pessoa mais positiva? Você é uma pessoa mais negativa? Você é das pessoas que ajudam? Daquelas que fazem o bem, ajudam a melhorar o ambiente? Ou é das pessoas que só ficam reclamando do ambiente e das pessoas? Isso já mostra quem a pessoa é. Isso é autopesquisa, isso é autoconhecimento. Como é que eu busco autoconhecimento? Olhando para mim, eu sou o maior laboratório no meu dia a dia. Não é tão complexo assim, qualquer pessoa pode fazer, é só analisar, parar para pensar antes de agir, né? Sim. Acho que essa seria uma boa orientação também, né? A pessoa refletir antes, analisar, pensar, por que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha intenção, né? Aí, o que ela for fazer vai ser em cima de decisão mais acertada, né? Com certeza, porque olha só, gente, eu penso que a grande maioria da humanidade, um dia ou outro, vai buscar o autoconhecimento. Então, se você está priorizando buscar o autoconhecimento, não precisa ir tão longe buscar, é só observar o seu dia a dia, analisar com atenção. Essa é a maior técnica que nós temos. Você é o seu próprio laboratório. Perfeito. Então, nós vamos dar um tempinho para você analisar a sua intenção e a gente volta daqui um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Já está na hora de você fazer o seu consórcio imobiliário. Sabe por quê? E com quem ao seu lado o sol vai nascer e você brilhar. Você já sabe o que você quer da vida. Você só precisa saber como. Faça uma simulação no site da Demilar e descubra, com um especialista no assunto, que o seu amanhã pode começar hoje. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009.
Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização do seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro? Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nossa equipe instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Alzira está falando aqui para a gente sobre intenção e ela apresenta uma casuística bem bacana, que é sobre a frase seguinte: eu gosto de você. Alzira, é muito bacana essa passagem do seu livro. Fala para a gente, então, para a gente aprender com isso. Então, olha só. Vamos explicar em 4 contextos. Quando eu digo para alguém, eu gosto de você, e eu falo com carinho, com atenção, com afeto, com uma energia gostosa, que tipo de intenção está inserida nisso? É uma intenção certa, clara, de afeto, que eu gosto de fato dessa pessoa. Sinceridade, né? Franqueza. Quando a gente diz assim pro filho, aquele filho amado, o marido, ou a pessoa querida, ou um amigo, as pessoas com quem você gosta, com quem você ama, com quem você compartilha, e você diz assim, eu gosto de você, significa que a energia que você está emanando para essa pessoa, a pessoa sente esse carinho, essa afetividade, esse reconhecimento de afetividade que você está mandando. Agora, quando eu digo assim, eu gosto de você, mas com indiferença, tanto faz, eu não estou nem aí, mas eu só digo eu gosto de você para talvez amenizar alguma situação, algum contexto, mas você de fato não está tendo carinho. Você muitas vezes pode amenizar uma situação, ajuda, mas é o ideal? Não, porque a intenção não está clara. A intenção, você está querendo alguma coisa, mas tem outra intenção por baixo. Tem uma segunda intenção. É porque isso, você às não... vezes dá para sentir. Dá para sentir muito bem a que diferença. a pessoa não está sendo sincera, né? Aquilo... É bem isso quando a gente diz, pô, a pessoa falou isso, mas não ela... tem energia, não tem, você ouve aquilo, mas é só palavra, né? Parece que não. E aí tem outra quando eu digo assim, eu gosto de você, no sentido de súplica, de que você parece que está exigindo um carinho, uma atenção, um amor. Que tipo de intenção está aí? Que tipo de recompensa que você está querendo? Por que não dá para dizer diretamente? Pô, eu estou carente, eu gostaria de conversar com alguém, de falar sobre isso, mas muitas vezes a pessoa não consegue ser assim, ser autêntica, ser sincera. Então ela faz né? Ela usa de algum jeito de dizer, não, eu gosto de você, mas de uma maneira não autêntica. Às vezes é uma chantagem emocional, né? Pode ser, pode, né? Porque quando eu digo isso, eu gosto de você como súplica e não como autenticidade, é um negócio muito chato. É como se você, assim... O outro tivesse obrigação. Uma maneira até manipulatória, né? Como se o outro tivesse uma obrigação de fazer aquilo com você. E não tem. Cada um é responsável por si. Não é? Sim, claro. E a outra que eu coloco aqui é quando a pessoa diz assim,
eu gosto de você, mas ela está falando aquilo com falsidade. Isso a gente sente na hora. É o pior de todos, né? Mas não é? Nossa, essa é a pior. Quer ver? Vamos botar um exemplo aqui. Final de relacionamento afetivo. Geralmente a pessoa não diz, eu gosto de você, mas no momento não posso mais ficar com você, não sei o quê. E aquilo dá uma dor danada na gente, não é? Já passei por isso, tem essa casuística, então... Então, essas formas de que a gente se manifesta, de que a gente fala para os outros... Então, a intenção que está por baixo é que vai validar a energia que está chegando para o outro. Então, é muito sério essa questão da intenção. A questão da sinceridade, da autenticidade, né, de você... Porque a gente não vive sozinho, gente. A gente sempre está acompanhado. Ou por um colega, ou pelo um amigo, ou pela família, ou pelos amigos de trabalho, seja o quê. É difícil a gente estar sozinho. E a gente não vive sozinho. Não tem como viver sozinho. Então, toda inter-relação pessoal tem uma intenção. Então, qual é a minha intenção nas inter-relações pessoais? Eu com a minha família, eu sou realmente autêntico? Eu com os meus amigos tenho a mesma intenção? Eu no meu trabalho tenho a mesma intenção? Então é a gente começar a analisar se a intenção que eu tenho, eu manifesto a mesma em todos os contextos. Ou com uma pessoa eu sou de um jeito, com outra pessoa eu sou de outro jeito, no outro contexto eu sou de outro jeito. O correto é a gente ser a mesma pessoa em todos os contextos. A gente representa papéis, né? Representa. Tipo assim, não é que você, por exemplo, em todos os contextos que você se manifesta, a intenção deveria ser a mesma, mas a maneira de se comportar é que vai ser diferente. Por exemplo, se eu estou conversando com uma criança, eu vou falar de acordo com a linguagem que a criança entenda. Se eu estou falando com um adulto, eu vou falar na linguagem que o adulto entenda. Mas a intenção é a mesma. É a intenção sadia, a intenção clara, a intenção cosmoética, a intenção evolutiva. É nesse sentido que eu estou chamando a atenção. Agora, não é ter uma intenção para cada local e para cada pessoa. É isso que você está chamando de intenção. Orto-intenção. O que é orto? Orto é reto, né? É ter uma intenção reta, uma intenção sadia, uma intenção positiva, uma intenção autêntica. Orto é um prefixo, né, do latim, que significa reto, que significa correto, né? De lisura, né? Seria uma coisa mais ou menos por aí, né? Agora, Alzira, você também fala aqui que existem tipos de intenção, né? Tem intenção evolutiva, tem intenção antievolutiva, e aí você também fala da intenção individual e grupal, né? Tem. Então, na verdade, a gente tem vários tipos de intenção. Tem, porque, por exemplo, assim, eu tenho uma intenção... Quando eu começo a fazer um trabalho, digamos assim, eu tenho uma intenção que eu comecei aquele trabalho. Mas eu consigo dar sustentabilidade a essa intenção até o final desse trabalho? A minha intenção tende a variar no dia a dia. Porque dar sustentabilidade a uma intenção sadia, uma intenção evolutiva, exige um nível de temperamento, de personalidade, de se manter de fato numa lisura. E às vezes a própria vida vai mostrando situações pra gente, né? Você tá bem com você mesmo, aí você vai no trânsito, o cara te faz uma barbeiragem na sua frente, pronto, sua intenção ali foi por água abaixo, porque a vontade que você tem é esganar o cara, né? Se tivesse... Então, assim, a gente passa por momentos, por situações na vida, alguém vem e estoura com a gente, ou acontece alguma situação ali que você veio e derramou água em você. Então, a gente oscila, né? A gente também não consegue ficar o tempo todo numa linha só, né? Mas, assim, é o ideal, né? O ideal é que em qualquer situação,
mesmo que aconteça algum fato extra na nossa vida, a gente consiga manter o mesmo nível de manifestação de intenção. Um padrão de comportamento. Né? Isso já ser a pessoa mais evoluída, né? Porque a gente no dia a dia é difícil. No dia a dia a gente percebe que tem, assim, vários níveis, nós chamamos de vários níveis evolutivos, né? Então a gente percebe aquela pessoa que tem mais desequilíbrio, ela fica irritada com muita facilidade, né? Ela briga, ela xinga, assim, por qualquer coisinha ela está nesse comportamento agressivo que a gente chama um comportamento mais belicoso. A pessoa que gosta mais de briga, de mais luta, né? E tem outras pessoas que já têm um certo nível de controle, que numa hora de sufoco, vamos supor esse de trânsito que você fez, ela consegue manter o autodomínio. Ela consegue ter um comportamento mais pacífico. Ela consegue ponderar, respirar fundo e não ter uma atitude grosseira. Então, a gente percebe isso no dia a dia. A pessoa passou pelo aquele sufoco todo, mas ela consegue segurar a conduta, o comportamento dela. E tem pessoas ainda mais desenvolvidas que dão a manutenção a um comportamento de fato com alto equilíbrio. Ela tem um comportamento já que nós chamamos um comportamento pacífico, né? Um comportamento tranquilo, a que a gente chama que a pessoa tem um temperamento pacífico, né? Um temperamento sereno. Então, essa diferença no nosso dia a dia que é o nosso processo evolutivo. Eu quero chegar nesse temperamento pacífico, nessa personalidade independente calma, da intempérie que acontece, a pessoa consegue manter o mesmo nível de manifestação, de né? conduta, de comportamento no dia a dia. Então, esse é o nosso desafio. Quanto mais a gente qualifica a nossa intenção, então, o que você chamou ali, né, que nós temos vários tipos de intenções, e temos mesmo. No mesmo dia, nós podemos ter vários tipos de intenção. Se a gente não estiver lúcidos, nós passamos por tudo isso. Se a pessoa está mais consciente, ela já tende a estar sempre qualificando e tentando ter um comportamento mais saudável, mais tranquilo. Porque, gente, ter um temperamento mais saudável, mais tranquilo, é muito melhor, né? Lógico. E aí, a tendência, assim, que a gente pode dizer assim, a técnica melhor seria a pessoa parar e se questionar, né? Primeira coisa, né? Por que eu tô assim? Por que eu tô agindo assim? Que aí eu acho que fica mais claro até para a pessoa ir se conhecendo e vendo, né? Em que momentos que ela muda, né? Em que momentos que ela consegue manter uma estabilidade na manifestação dela? E acho que é assim que o autoconhecimento vai desenvolvendo, né? Por exemplo, se a gente no dia a dia, na hora que a gente está em crise lá, está agressivo, está brigando, está xingando, se questione. Esse comportamento me ajuda ou me prejudica? Olha a mão direita, olha a mão esquerda. Não é? O temperamento agressivo ajuda as pessoas? Não ajuda, pelo contrário, destrói famílias, destrói amizades, destrói muitas inter-relações da pessoa. Porque ninguém gosta de ficar do lado da pessoa brigona. A não ser que outra pessoa também é brigona. Né? Aí eu acho que sim, né? Não é? Pode ser. Mas tem as opções. Eu, como não gosto de briga, não gosto dessas questões mais agressivas, eu prefiro ficar com gente mais tranquilas, pessoas mais... Mas todo mundo tem suas afinidades, né? Então... Mas esse é o questionamento. Se é um processo evolutivo, a tendência é a gente usar o autojuízo crítico, a pessoa ponderar sobre suas atitudes, refletir sobre as atitudes. As minhas atitudes, elas estão como? Positiva ou negativa no meu dia a dia? Mas isso, lógico, vai depender da pessoa. Se a pessoa quiser manter o padrão mais belicista, mais bélico, mais agressivo, é dela. Agora, a pessoa também não pode reclamar que as pessoas se afastem, né? Porque a grande maioria das pessoas tende a se afastar das pessoas que são mais agressivas e bélicas. Mais conflituosas. Essa é a tendência natural do ser humano, gente. Né? Bom, então, a gente vai dar o nosso último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí com o último bloco com a Alzira falando sobre intenção. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles.
O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Atenção você que vai montar, reformar ou construir. A Friletras trabalha com letras caixa, letreiros em aço cortem, aço inox, aço pintado, revestimento de fachada, brises, placas de sinalização, homenagens e inaugurações. A Friletras é uma empresa premiada em comunicação visual há mais de 25 anos. Pensou em letreiros? Pensou em Friletras. Acesse o Facebook Friletras. Seja visto para ser lembrado. A sua logo é a nossa marca. Telefone 3029-2910. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos conversando hoje sobre a intenção, o título do livro, Intenção, Manifestação Atributológica da Consciência, publicado pela editora Editares, e a gente está conversando então com a Alzira, autora desse livro. E Alzira, eu estava vendo aqui, né? Você fala aqui que alguns fatores, eles camuflam a real intenção da pessoa, né? E outros ajudam a pessoa a ver a sua real intenção, né? Você poderia citar alguns exemplos? Posso. Até já foi comentado algumas coisas. Por exemplo, assim, o que camufla uma intenção da pessoa? Um exemplo que eu vejo que todo mundo acho que conhece, a questão de a gente se colocar como vítima, né? É. Então, na hora que eu estou exigindo, reivindicando, né, alguma coisa que eu me coloco de vítima, por que eu faço me coloco nessa condição de vítima? Não tem vítima. Vítima e algoz, para existir vítima e algoz, aquele que faz o mal e aquele que se vitimiza, precisa de duas pessoas. É. Então, se passou pela condição de vítima, ok, enfrenta, não, passei isso, mas se ela pegar aquela contexto, aquela situação, e ela continuar com aquilo dali para frente, ela vai estar sempre numa condição de baixo astral, de pouca energia, ela não tem vontade de fazer as coisas, porque o outro sempre é culpado, porque está sempre fora dela, e a intenção não está fora da gente, a intenção está dentro da gente. Sim. Está aqui, ó, no âmago, no íntimo da nossa manifestação, do nosso comportamento, né? Outra condição que eu vejo é a questão que é a pessoa que é muito emocional. Aquela que, assim, que parece que para viver ela tem que ter aquelas emoções afloradas. É diferente de você ter um sentimento. Emoção é mais pesada, é mais carregada, a pessoa, ela se sente, assim, assoberbada. São os extremos, digamos assim. São, assim, né? Então, a pessoa que gosta de muitas emoções, assim, sabe? E por que dificulta? Porque a emoção, ela é gerida mais aqui no coração da gente, que nós chamamos de psicossoma, de psicossomaticidade, né? O que é a psicossomaticidade? É o que nós chamamos aqui, ó, o nosso coraçãozinho falar mais alto do que nossa cabeça. E não é. Então, o que tem que estar gerindo as nossas informações e nossas ideias? É a nossa cabeça, é a nossa parte intelectual, são nossas faculdades mentais,
né? E não o coração. O coração é para sentir, mas não de maneira exagerada. Então, quando eu sinto ou coloco uma emoção de maneira exagerada, a minha forma de pensar fica contaminada. E aí a intenção já foi para o brejo. Porque aí a sua intenção já está lá nas emoções. Aí é uma intenção emocional que não tem uma racionalidade, não tem uma lógica. E isso dificulta você ter uma intenção mais sadia. Outra é o medo de decidir alguma coisa. As fobias, as ansiedades, as crises, né? Porque a ansiedade, a pessoa, ela não está no momento presente. Ela está sempre pensando lá na frente. Sim. E a hora que eu estou pensando lá na frente, qual é a minha intenção? Por que eu preciso estar pensando lá na frente e não pensar no aqui e agora? Então, a pergunta que eu faço para mim é, por que eu não consigo pensar no aqui e agora? Qual é a intenção que está por baixo? Por que eu quero pensar lá na frente e não pensar aqui agora? Eu tenho que resolver o que está aqui comigo agora, o hoje. Se eu não resolver o hoje, como é que eu vou chegar no amanhã? Então, isso também tira a forma da pessoa pensar de maneira mais linear. Outra maneira é as pessoas que gostam de agradar todo mundo. Porque ela nunca está com uma intenção sincera. Ela está sempre pensando no que o outro gostaria. Alzira, eu lembrei daquele provérbio que fala assim, de boas intenções o inferno está cheio. É mais ou menos por aí, né? Ou seja, todo mundo até pode achar que tem uma boa intenção, mas tem um segundo plano aí que às vezes a pessoa, ela mesma não vê, mas a gente pode encontrar aí várias, como que a gente vai dizer assim, distorções, né, de intenção. O que eu percebo no dia a dia? Tipo assim, ó, boa intenção e boa vontade ajudam, mas se não tiver discernimento, a pessoa não pensar um pouco antes, não vai, porque aí o que está predominando aí? É as emoções, porque, ó, esse exemplo de querer ajudar as pessoas, a pessoa está com boa vontade, e está com boa intenção, mas o querer ajudar as pessoas só, ela está querendo ajudar para ela sair de si no sentido assim, de ela não pensar nos problemas dela? Ou ela está querendo ajudar os outros no sentido racional, lógico, aí está tudo certo. Sem esperar nada do outro, né? Sem esperar, né? Retribuições, troca. Não, eu vou ajudar porque depois eu posso precisar e essa pessoa pode me ajudar. Não, gente, isso não é positivo, né? É nesse sentido que eu estou chamando a atenção. É troca, né? Aí você está fazendo uma permuta, né? Mas o que eu estou querendo trazer aqui é o desejo de ajudar os outros no sentido de você esquecer de você. Você não pode esquecer de você. Você tem que, primeiramente, deixar você viver bem, para que a gente possa ajudar os outros. Sim. E aí, o que a gente pode, então, quais seriam, então, esses fatores positivos, né? Porque até então, você colocou alguns aí que camuflam a intenção, né? E o que a gente pode ter, assim, que favorece a intenção positiva? Eu acho, assim, uma das coisas é a pessoa ter um abertismo consciencial, assim, a pessoa ela ser aberta, ela ser franca, ela ser sincera com ela, em primeiro lugar, e depois ela ter essa mesma manifestação com os outros. Por quê? Porque aí ela vai se conhecer e os outros também vão conhecê-la do jeito que ela é. Então, ela não precisa camuflar nada, ela é o que ela é. Porque é tão bom quando a gente interage com uma pessoa que ela é o que ela é em todos os contextos que nós estávamos falando agorinha. Tem a ver também isso com a autenticidade, né? A pessoa verdadeira, né? A pessoa verdadeira, a pessoa sincera, a pessoa franca. Porque a pessoa que tem abertismo e sinceridade não quer dizer aquela pessoa que fala tudo na cara, tá, gente? São coisas diferentes. São coisas bem diferentes. Falar tudo na cara é muitas vezes alguma revolta, alguma coisa que você quer se livrar de alguma sensação ruim, que você está querendo, sei lá, machucar o outro. Então tem que analisar com calma essas coisas aí. A autenticidade, abertismo e sinceridade é você ter isso com você e com os outros, mas de maneira afetiva. De maneira respeitosa. Excelente. Não é? Outra coisa que eu vejo é o autoenfrentamento. O que é o autoenfrentamento?
Eu enfrentar minhas dificuldades e também minhas habilidades, mas principalmente enfrentar minhas dificuldades. Quando eu estou com dificuldade, que eu estou em alguma crise, alguma situação que eu estou com dificuldade de resolver isso, eu peço ajuda. Eu vou pedir ajuda com quem tem capacidade de me ajudar, ou eu abro para todo mundo e cada mundo fala uma coisa? Não, gente, a gente tem que selecionar. O autoenfrentamento é você saber que você está precisando reciclar alguma coisa, mas pedir ajuda, alguém que possa te ajudar a esclarecer, e não alguém que vem te dar uma receita. Ó, não, faz assim, que eu fiz assim, deu tudo certo. Não, ele fez assim, deu tudo certo, mas você tem outro contexto. Então, essas situações devem ser analisadas com mais calma, né? Com mais tranquilidade, com mais ponderação. Porque quem que não passa por problemas na vida? Todos passamos. A maior, eu vejo assim, o maior mérito é a gente saber o momento certo, a hora certa e com as pessoas certas com quem conversar. Então, a gente ter essa habilidade de esperar, né? Ver, ó, não... Pensar, quem é a pessoa que poderia me ajudar nessa situação ou nesse contexto? Porque não é todo mundo que pode ajudar. Que aí ajudar. significa uma quebra de orgulho, né? A pessoa, às vezes, não pede ajuda porque tem um orgulho enorme, né? Pois é, mas o autoenfrentamento é exatamente isso. Se a pessoa tem autenticidade e sinceridade, ela vai pedir ajuda. Tudo isso, não é? Não tem por que ter orgulho. Sim. Mas o orgulho é um dos dificultadores, Sim, tá? é. É uns que dificultam a pessoa ter uma intenção clara, uma intenção evolutiva, uma intenção boa. O orgulho, ele é danadinho, porque a gente esconde, a gente não quer que o outro perceba, a gente camufla algum traço que a gente não gosta na gente. A gente defende ele. Sim. Né? Outra coisa é, tipo assim, a pessoa refletir bastante, né? Porque nós temos o hábito de sermos muito impulsivos, né? Ai, não, tem que resolver agora. Não, gente, nem tudo dá para resolver agora. Tem coisa que a gente tem que parar, pensar. Tem mais gente envolvida? Tem família envolvida? Senta, conversa, vê a opinião, vê a situação. Porque mais cabeças pensando, a solução tende a ser melhor. Porque se a gente fica só com a visão da gente, se a gente já está em crise, porque a gente já está só com a visão da gente. Então, quando a gente busca uma opinião, uma visão, um conhecimento diferente, agrega, ajuda, porque a gente tem outras possibilidades, sempre vai ter outras possibilidades de soluções. Não, muitas vezes, um problema tem várias soluções, você pode ir por vários caminhos, ou ver qual é o melhor caminho. Mas se a gente só ficar na monovisão, que é na visão da gente, a gente não muda nada. Então, isso que é a importância da gente ter amigos, né? Ter companheiros ou contexto, ou alguém que possa te dar uma assessoria especializada. Mas a ponderação, a reflexão ajudam nessa situação. É, porque a pessoa com cabeça quente, todo mundo sabe disso, né? Cabeça quente não toma as melhores decisões, né? Então, quanto mais parar para refletir, analisar prós e contras, ponderar, mais acertada é a decisão, né? E outra coisa, assim, que eu vejo que é muito importante no nosso dia a dia, eu penso, né? Então, vou dar uma resposta minha, né? Se eu quero estar bem, para eu estar bem, eu também tenho que ajudar os outros a ficarem bem. Então, essa é a minha intenção com relação a esse livro, entendeu? Ajudar as pessoas a também a se entenderem, a ficarem felizes, a estarem felizes. Porque se a gente começa esse movimento de as pessoas estarem felizes consigo mesmo, isso expande para todo mundo. Isso vai aumentando. E aumentando, tudo vai ficando melhor, né? Então, a gente vai para um lado mais evolutivo, mais sadio, em vez de ficar reclamando da vida. Eu não reclamo da vida, eu vou para frente. Alzira, a gente já está quase no final aqui do programa. Esse papo deixou a gente assim, bem reflexivo. Eu penso que todo mundo vai analisar a sua intenção daqui para frente, né? Bem bacana isso. E eu queria ver se você tem aí algum recado, alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal que está prestigiando a gente, para a gente fazer o fechamento aí. A gente tem 2 minutinhos.
Gostaria sim. Olha, como para mim, Alzira, este livro foram 12 anos de pesquisa, não foram pouco tempo não, foram 12 anos e muita pesquisa. Por quê? Porque estudar a intenção não é simples. Ela, ao mesmo tempo, ela é complexa, e ao mesmo tempo, depois que você se entende um pouco, que você tem um pouquinho de autoconhecimento, que você para observar quem é você no dia a dia, você começa a entender que você é uma pessoa que tem sentimentos, que tem afeto, que gosta de ter afeto, que gosta de ter carinho, mas que para a gente viver bem, a gente também precisa dar o bem. A gente precisa estar bem para poder dar isso aos outros também. Então, essa maneira de a gente parar para pensar, a minha intenção está positiva, está evolutiva, está saudável, primeiro comigo. O meu comportamento, a minha atitude no meu dia a dia, eu posso estar cada dia melhorando? Posso. Eu posso a cada instante, a cada momento, melhorar o padrão das minhas energias e da minha pensenidade. O que é pensenidade? A maneira de eu pensar, de eu agir, de eu me comportar. Então, a minha dica é, sejamos todos felizes com uma boa intenção. Isso mesmo, Alzira, a gente agradece imensamente sua contribuição, a gente agradece a participação de vocês, a companhia de vocês, mais essa sexta-feira, e a gente se encontra então na próxima sexta, no próximo programa Entre Livros.